Olá, pessoal, como que vocês estão? Agora é exatamente meia-noite e meia. Eu estava tomando meu banho e refletindo sobre diversas coisas que ocorreram ao longo do meu ano. Me veio uma situação, uma conquista, onde eu me deparei com uma reflexão muito importante sobre o sucesso. O que de fato é o sucesso? O que de fato faz a gente feliz? Me veio uma situação da dança e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Desde a faculdade, eu entrei no mundo da dança de salão. Já comentei em outros vídeos e a dança, ela me trouxe muita presença, muita conexão comigo. Me diz muito pegar uma música para dançar. Diz muito sobre a vida, sobre o sentir, sobre quem sou eu. E principalmente ela me ensina sobre limites. Eu já danço há 6 anos, dança de salão, e a dança ela me inspira em diversos aspectos, me faz ser uma pessoa melhor. Eu sempre me deparei com desafios dentro do universo da dança, principalmente no começo, mas a dança nunca foi um desafio muito maior que as minhas habilidades, ao ponto de eu querer desistir de dançar, por exemplo, porque eu me achava incapaz. Eu sempre colocava na minha mente que em algum momento de desafio dentro desse universo era um momento de adaptar minha mente. Eu conseguia me fazer mais motivada para chegar aonde eu desejava. Ao longo dos anos, eu fui treinando toda semana, não parava de treinar, que fosse na escola de dança, aulas particulares com meus amigos, encontros de dança, saía para dançar, eu sempre encontrava um porquê de estar dançando o tempo todo. Com esse excesso de dança, não quer dizer que eu era a melhor da dança. Por sinal, eu nunca fui a melhor. Eu sempre dancei do meu jeito, muitas vezes até no meu ritmo, né? Na forma que eu escutava a música. No início também era muito difícil, porque como eu sempre fui muito ansiosa, tinha vezes que era muito difícil entrar no ritmo certo da música, ouvir certo a batida e estar naquele universo real. Porque eu sempre estava muito mais adiantada ou atrasada, enfim. Eu tinha essa dificuldade e hoje o meu maior desafio é continuar trabalhando isso cada vez mais. O que acontece? Quando a gente fala de diferencial, é quando você reconhece o seu próprio valor, o seu brilho. Tem muitos famosos aí que não são os mais bonitos, não são os melhores, mas são famosos pelo que faz. Porque tem uma autenticidade ali e um diferencial que fez essa tal pessoa se destacar. E na dança, comigo, sempre foi muito assim. Aonde eu ia, quando eu via, eu estava já tendo uma oportunidade diferente de me envolver nesse universo. Então, por exemplo, no início da dança, eu lembro que eu fui convidada por um professor para participar de uma apresentação em um congresso que tem em Florianópolis. E eu fui. Eu tive a oportunidade de participar de alguns campeonatos de dança também. Eu não ia para os campeonatos com o intuito de ganhar, eu ia para o campeonato com o intuito de me desafiar e de ter aquela sensação de frio na barriga, de competição. Eu sempre fui muito competitiva, então isso me desafiava, né? Em querer ser melhor cada dia mais, de treinar, de estar em constante aprendizado. E era uma forma de me gerar motivação. Então, assim, eu comecei a entrar e me envolver em diversas áreas dentro do mundo da dança, que me fez olhar cada vez mais para mim, no sentido de até onde vai a minha capacidade, até onde eu posso ir. Um certo dia, eu estava num evento de dança que o meu professor me chamou para participar daquele evento. E teve várias apresentações de diversas escolas. Nesse dia eu não apresentei nada, eu só fui para assistir e curtir o evento. E uma das escolas que se apresentou, eu fiquei simplesmente, literalmente, de queixo caído.
Foi tão linda a apresentação, me chamou tanta atenção, eu vi tanto brilho nas pessoas que estavam se apresentando, brilho assim energético mesmo, que aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu fui correndo chamar meu professor para perguntar que escola que era aquela que estava se apresentando. E no fim, ele me apresentou a escola. Ele falou: "Ah, é a OW Company". Nunca tinha ouvido falar. Eu, curiosa, fui pesquisar no Instagram. Comecei a ver os vídeos e eu falei: realmente, essa escola tem um diferencial. Tem coisas que eu via, né, nos vídeos, nas pessoas que estavam lá, que era muito diferente do comum. E eu sempre fui em busca de não ser comum. O comum, o normal, a mesmice, todo mundo faz, todo mundo tem. Todo mundo chega e alcança. Eu gosto de me desafiar, como eu falei no início do vídeo. Então, na época, eu tinha mandado uma mensagem pedindo valores e o valor era altíssimo, 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 que na época eu não tinha condições de pagar. No momento eu fiquei chateada. Então, uma semana depois, essa escola lançou abertura de vagas para bolsistas dentro da escola, que o valor era mega simbólico por mês. Eu falei: caraca, meu, tá na hora. É esse o momento, eu vou me inscrever. E eu ainda não sabia direito quem era a escola, eu simplesmente estava encantada com tudo que eu tinha visto, a apresentação no evento que eu tinha ido, o Instagram da escola, e eu estava envolvida em querer aprender e chegar no nível que eu tinha visto dentro de todos os contextos, né, cenários que eu tinha experienciado. Então eu mandei mensagem e pedi mais informações. Eles me passaram os valores, estava super acessível para mim na época, aquele valor então eu poderia bancar para ser bolsista, mas infelizmente não era tão fácil de entrar, assim, não era simplesmente falar eu quero e estou dentro. Teria um processo seletivo, onde eles me orientaram que eu precisava mandar um vídeo e esse vídeo ele seria analisado. Tinha X vagas e os melhores iam ser selecionados. E eles entrariam em contato dentro de 15 dias, foi o que me falaram na época. Então, eu fui no meu celular e assim, eu nunca fui de me filmar muito dançando. Então eu não tinha muitos vídeos. Mas um dos vídeos que eu tinha, que eu considerava bom, não era nem excelente, assim. Era um meu bom. Bom que eu achava que poderia ser levado para avaliação. Foi até em um campeonato que eu tinha participado e eu mandei. Nisso, 2 dias depois, a escola, ela tinha me retornado falando que eu tinha sido aprovada no processo seletivo. E foi tudo tão rápido que eu nem consegui digerir direito a parte da informação de que eu enviei mensagem para querer participar, eu selecionei o vídeo lá rapidinho, porque eu não queria perder a oportunidade, já logo enviei, então logo em seguida eles me deram um retorno. Nesse meio tempo, eu não sabia direito quem era a escola, né, sobre os contextos que eu tinha pesquisado, e estava super empolgada em passar um processo seletivo. Então, quando eles me trouxeram a resposta, eu fiquei mega feliz, super entusiasmado e realmente eu tinha passado. Gente, o primeiro encontro foi insano. Foi insano, assim, de intensidade. Eu nunca tinha passado por uma experiência daquela. E eu falei, caraca, explicado por que esse povo dança tão bem. Porque assim, é outro nível, era um nível mega, mega, ultra profissional. Bom, dado isso, por que eu tô falando tudo isso? Eu comecei a comentar com algumas pessoas próximas de mim, do universo da dança, que eu tinha começado a estudar nessa escola. Então, algumas pessoas, não eram todas, mas algumas pessoas, toda vez que escutavam o nome da escola, vinham para mim e falavam, como você entrou? Que legal que você tá nessa escola. Caraca, você é dessa escola? E tipo assim, eles exaltavam a escola.
De uma certa forma, eu até entendia o porquê que eles exaltavam, né? Porque quando eu conhecia a escola, as pessoas que estavam naquela escola, eu também exaltei. Mas eu não sabia o quão forte essa escola era no universo da dança. Então eu fui pesquisar sobre quem era essa escola. Que escola que eu tava? Porque eu achei que assim, era mais uma de todas as que eu passei. E eu achei que o que eu vi naquele vídeo, assim, abalou só a mim, assim, abalava só a mim, porque ninguém nunca falou no meio da minha roda sobre essa escola, nem nada, assim, ela não era falada pelas pessoas que estavam envolvidas, né, comigo. Então eu vi, assim, algumas pessoas impressionadas. E quando eu descobri quem era de fato uma das melhores escolas do Brasil da dança de salão, lá dentro só tem professores ferrados da dança, literalmente ferrados. Então, assim, todos os meus professores, né, que eu tive em escolas fantásticas aqui em São Paulo, eles estudavam lá. E eu não sabia disso. E aí a minha ficha caiu. A minha ficha caiu. Eu falei, caraca. Eu passei em uma das melhores escolas de dança do Brasil. E muita gente chegou pra mim e falou, é muito difícil de entrar lá. Eu já tentei várias vezes e eu não passei. E nesse momento, a minha ficha começou a cair. E ela foi caindo aos poucos, na real. Assim, eu fui entendendo onde que eu tava. Eu não sabia onde eu tava. Até que um dia, o professor daquela escola, ele contou um pouco sobre o processo seletivo. E assim, da forma que ele falou, realmente existia um critério muito grande. Pouquíssimas pessoas entraram naquela época no processo seletivo. E eu não entendia na época o que que eles viram em mim. Porque eu mandei um vídeo que no meu julgamento não era o melhor, mas eu sabia também que tinham pessoas participando desse processo que eu conhecia que dançava tão bem quanto eu e às vezes eu julgava até que dançava melhor do que eu. E eu não deixo de acreditar nisso, nesse potencial dessas pessoas que participaram, porque de fato elas dançam muito bem. E gente, quando a ficha caiu, quando entrei nessa escola, eu simplesmente desabei no meu quarto. Eu chorava, de verdade, eu chorava. Eu tô até emocionada contando pra vocês, porque é uma sensação de sucesso, sabe? De vencer na vida. E eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. Sabe quando você desacredita do seu sucesso, da sua capacidade? Eu cheguei nesse nível. A minha autoestima tava muito lá embaixo, tava muito fracassada mesmo, lá embaixo. Então eu comecei a fazer vários movimentos para entender qual que era o meu propósito na minha vida. E um dos meus propósitos sempre foi a dança. A dança sempre me ensinou muita coisa. E quando você tá conectada com o seu propósito, as coisas vêm com uma tal facilidade que quando você vê, você já tá envolvido, você já tá lá, sabe? Dentro do meu universo da dança, do meu processo da dança, não é que tudo foi mil estrelas, né? Mil maravilhas. Os desafios nunca me barravam. Eles sempre eram uma motivação para continuar e ser cada vez melhor. E naturalmente eu entrava nesse fluxo e ele me mostrava que eu podia, que eu era capaz. E aquilo sempre teve um propósito muito além da atividade que eu fazia, mas era algo de sentir, de evoluir, de se desenvolver. E quando eu vi, eu entrei na melhor escola de dança sem saber o porquê. Porque, como eu falei, tinham muitas pessoas boas tentando entrar também. E eu me senti privilegiada naquele momento. Eu me senti capaz, eu me senti pertencente ali, verdadeiramente falando. E eu acredito que foi um dos melhores processos
que eu pude passar em 2022. Foi a melhor conquista que eu tive ao longo da minha vida. Eu decidi fazer esse vídeo e contar essa história porque diz muito sobre o meu processo. Porque eu cheguei até onde eu cheguei. E quando a gente fala de sucesso, não existe uma fórmula, não existe um passo a passo do sucesso. Mas o sucesso, ele está atrelado à sua essência, à sua verdade. E nem sempre o sucesso está atrelado também ao seu profissional. Eu considero sucesso através das minhas crenças, dos meus julgamentos, do que eu considero sucesso. O sucesso, para mim, ele está atrelado à conquista da minha verdade. E quando eu tô conectada com a minha verdade, as coisas fluem de uma tal forma que eu não preciso me esforçar para aquilo. Eu preciso me dedicar, óbvio. Eu não vou conseguir chegar aonde eu cheguei, até porque se eu não tivesse um preparo para chegar nessa escola, eu não teria passado. Claro, em algum nível eu estava preparada, até porque o nível das aulas, para quem está iniciando, não acompanharia. Então, assim, existe níveis. A minha energia, o meu... Eu acho que é algo energético que foi avaliado. Foi muito além da minha técnica, entende? Eu acho que eu vibro tão positivamente no mundo da dança que as coisas automaticamente fluem e crescem. E quando eu vejo, eu já tô me desenvolvendo. Porque tem a ver com a energia. Tem a ver com a minha sintonia em relação àquela atividade. Então eu convido você a parar para pensar no que você verdadeiramente se conecta, no que verdadeiramente você é boa ou bom. Pode estar atrelado ao seu âmbito pessoal, social, de relacionamento, em relação à sua saúde. Algo que você faz, que você tem um dom. O dom, eu acredito que essa coisa de você nasceu com ele, eu acho um pouco pesado até de se falar, porque eu acredito que você não nasce com nada, você aprende tudo a partir do momento em que você nasceu. Por exemplo, eu era péssima na dança. Na escola, eu sofria bullying. Nas apresentações de dança, eu ficava no fundo. Eu era considerada a pior pessoa da roda da dança. Eu nunca sabia dançar. Talvez até essa questão do ritmo, por conta da minha ansiedade, me atrapalhava nessa questão da dança. Olha que louco. E eu aprendi por escolha própria. Eu decidi um dia me desafiar e entrar nesse universo. Eu acreditei em mim. Para você desenvolver um dom, para você desenvolver um talento, a primeira coisa tá aqui na mente. Você precisa acreditar na sua capacidade. Todo mundo inicia algo do zero em algum momento da sua vida. Seja você iniciar a dança na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, mas em algum momento você precisou iniciar. E se você se dá a chance de se desenvolver e ter o seu tempo, e o seu tempo ele não é cromo, ele não é o tempo do relógio, é o tempo atemporal, é o tempo do universo, é o seu tempo do fluxo. Se você se permite entrar nesse tempo, você não tem pressa para aprender. Você não se cobra para aprender, você simplesmente aprende. E não importa o tempo que levar para você aprender, se você não desistir, em algum momento você vai aprender em tal nível para você ser considerado bom. E o fato de você ter iniciado, você já é bom, porque você iniciou. Você já está na frente de muita gente que já nem teve a capacidade de trabalhar a mente para poder iniciar algo. E eu acho que esse foi o meu maior aprendizado para chegar onde eu cheguei.
e ter o orgulho do meu processo no mundo da dança, onde trabalhou a minha autoestima, a minha autoconfiança e a minha mentalidade de que eu sou capaz para fazer tudo que eu quero e aprender tudo que eu quero, basta eu querer e estar disposta para o processo, porque o processo ele não vai ser fácil. No processo você vai ter desafios, você vai duvidar muitas vezes até da sua capacidade, mas o fato de duvidar e não parar é uma forma de você se motivar a continuar. Mas se você duvidar e se achar incapaz, você desiste do processo. E se você quer muito se desenvolver, não faça isso com você, se permita. Gente, não esquecem de curtir, de se inscrever nesse canal. Eu fiz esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês sobre a questão do sucesso. O sucesso está dentro de nós, está dentro de quanto você está disposto a entrar em um fluxo verdadeiro sobre você com a atividade que você exerce. Espero ter ajudado de alguma forma e contribuído no processo de vocês com esse vídeo. Um grande beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.